Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Eu estou bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Terceiro Nef, capítulos 14 e 15. Gostaria de perguntar se cada um já fez sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler os capítulos 14 e 15 de Terceiro Nef, e dessa forma, com a leitura, com a oração, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras. Eu já fiz a minha oração, minha leitura, então vou compartilhar só breves ponderações. Capítulos 14 e 15, esses também são as palavras do próprio Salvador, dadas a seus discípulos e a todas as pessoas que o estavam ouvindo. Tá? Ali, conforme foi relatado pelos profetas e conforme o que aconteceu na terra de Nef, ou seja, né, no continente que hoje nós chamamos de continente americano. Tá? Quando ele ministrou entre o povo nefita, logo após ter ressuscitado. Então, dentre as dezenas de coisas que ele falou, eu destaquei algumas, por isso que eu recomendo a leitura, porque eu vou falar só de algumas coisas. Tá? Ele fala sobre o julgamento que nós fazemos das outras pessoas. No versículo 2, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes vos hão de medir a vós. Tá? Isso quer dizer que nós precisamos cuidar como que nós vamos julgar, fazer os julgamentos das pessoas. Tá? Nós precisamos verificar que esse julgamento seja justo, tá? Que a pessoa possa se defender, que as pessoas prejudicadas realmente sejam restituídas. Tá? Isso que quer dizer assim, a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. Tá? É um julgamento, isso quer dizer um julgamento justo. Tá? Essas coisas que ele falou aqui nós podemos comparar lá com Mateus 7. Tá? Ele falou coisas semelhantes lá em Jerusalém. No versículo 12 ele falou o seguinte, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Daí, no 15, 16 e 21, diz o seguinte, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Por seus frutos os conhecereis. Colhem os homens uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E no 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele fala aqui das obras, né, que nós precisamos sempre praticar as coisas que ele ensinou e as coisas que foram ditas pelos profetas. Tá? Como identificar um lobo? Por seus frutos colherei, por seus frutos os conhecereis.
tá? E não pela aparência, pelas palavras, pelo convencimento, tá? Então nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos, tá? No 24 está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem prudente que edificou sua casa sobre uma rocha. Então aquele que edificou a casa sobre uma rocha é um prudente, tá? E quando vierem as tempestades, que todos nós vamos enfrentar, as tempestades da vida, né? Daí, se nós estivermos edificados sobre a rocha que é Cristo, nós vamos suportar essa tempestade. Tá? Então, nesse capítulo 14, eu selecionei só algumas coisas, né? E veja quão maravilhosas são essas coisas, as palavras do próprio Salvador Jesus Cristo. Em minha opinião, as coisas mais importantes que tem nas Escrituras são as palavras que o próprio Jesus Cristo falou, de sua própria boca. São as coisas que mais me chamam a atenção. Daí no 15, diz o seguinte no versículo 1: E então aconteceu que, após ter dito essas palavras, Jesus olhou para a multidão ao seu redor e disse: Eis que ouvistes as coisas que ensinei antes de subir para meu Pai. Portanto, todo aquele que se lembrar destas minhas palavras e praticá-las, levantá-lo-ei no último dia. No 10, ele falou alguma coisa semelhante. Eis que vos dei os mandamentos, portanto, guardai meus mandamentos. E esta é a lei e os profetas, porque eles, em verdade, testificaram de mim. Tá? Então, a primeira coisa, nós precisamos praticar o que Jesus Cristo ensinou. Daí, a pessoa pergunta, mas o que Cristo ensinou, né? Então, resumidamente, está escrito ali, ó, os dei os mandamentos, portanto, guardai meus mandamentos. Esta é a lei e os profetas. Tá? Então, quando nós, talvez, por alguma distração, não sabemos o que fazer, né? Nós sabemos que nós precisamos praticar o que Jesus Cristo ensinou. Mas talvez a gente não saiba o que fazer. Então, guardar os mandamentos dele. Tá? É isso que nós precisamos fazer. De forma resumida, é isso. E guardar todos eles, todos os mandamentos. Tá? Se eles foram dados, todos eles, é porque nós podemos guardar todos eles. Tá? Pai Celestial, Jesus Cristo, eles não iriam dar nenhum mandamento que não fosse possível para qualquer pessoa guardar. Então nós precisamos dar atenção, né? Praticar as palavras, lembrar das palavras de Cristo, praticá-las, guardar os mandamentos. E a promessa, levantá-lo-ei no último dia. Tá? Então nós vamos fazer parte do reino de Deus. Tá? Essa é a promessa, se nós guardarmos os mandamentos. Tá? Então que nós possamos prestar atenção nessas coisas, nós possamos sempre ler e estudar, ler, ponderar, orar e dar atenção aos sussurros do Espírito em relação a essas coisas. Nós sempre precisamos lembrar das coisas que Salvador Jesus Cristo disse. E nós sempre devemos procurar, só procurar não, devemos praticar essas coisas que ele ensinou, e nós teremos a promessa que seremos levantados no último dia. Certo? Então, essas são breves ponderações sobre algumas coisas dos capítulos 14 e 15 de Terceiro Neve. Aconselho cada um ler, ponderar, orar e prestar atenção no que os sussurros do Espírito lhes dirão. Certo?
Então, essas breves ponderações eu compartilho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia iluminado com a luz de Cristo. Nos encontramos amanhã no mesmo horário, 6h19. Aconselho cada um a compartilhar esse vídeo, é uma importante ferramenta missionária. Ela pode ajudar muitas pessoas a compreender melhor as Escrituras. Muito obrigado pela companhia, pela paciência. Até amanhã.